Glória a Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Também quero saudar os irmãos do Facebook, que estão nos ouvindo nesta noite com a paz do Senhor. O Senhor é maravilhoso, né? Podemos estarmos aqui orando e aprendendo da palavra do Senhor. Quero trazer aqui irmã Vani para louvar o Senhor com 2 hinos da harpa para nós nesta noite. O nosso pastor, né, oferece culto de ação de graça pelo aniversário de casamento dele, irmã Vani, e também aniversário de Diácono Pablo Rangel, seu genro. Amém? Então ele está hoje oferecendo culto de ação de graça pelo aniversário de casamento dele, irmã Vani, pelo aniversário do Diácono Pablo Rangel, fez aniversário hoje. Amém, igreja? A paz do Senhor para a igreja, amém? 151, irmãos. Fala, Jesus querido. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvor.
aleluia. Fala conosco, Jesus. Irmãos, eu quero louvar o Senhor com o hino 370. Sou grata ao Senhor por esse dia, por 7 anos de enlace matrimonial. Estou muito feliz. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado. Graças a Deus. 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé, de consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Pra cruz pregar, Tu verteste assim, sangue do qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero trazer aqui o evangelista Mardoqueu para estar lendo a palavra tradutora para nós, também orando. Depois, irmã Sueli para estar louvando ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler. A nossa leitura tem base na lição de número 10 do Ministério de Mestre ou Doutor. Você que trouxe a sua lição, e aqueles que não trouxe, nós vamos estar baseado no livro de Mateus, no seu capítulo de número 7, versículo 28 e 29. E assim eu vou lendo. Você que não tem a sua lição, eu vou falar aqui que nós vamos ler em 4 livros. Primeiro livro, Mateus, capítulo 7, versículo de número 28 e 29. Diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos, capítulo de número 13, versículo 1.
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Terceiro livro, Romanos, capítulo de número 12, versículo 6 e o versículo 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é por profecia, seja ela segundo a medida da fé, e se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Último livro, Tiago, no seu capítulo 3 e versículo de número 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Repetindo, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, te glorificamos ao Senhor nesta noite. Muito obrigado por estarmos aqui, ó Pai. Venha falar conosco usando o teu servo que vai ministrar do alto céu para os nossos corações. Abra o nosso entendimento no nosso coração para que essa palavra venha penetrar, ó Pai, em nosso coração. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te glorificamos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmão Sueli vai estar louvando ao Senhor, né, nessa noite. Enquanto isso, os cooperadores, o diácono na Coreografia do Trabalho. Depois, o diácono Monias vai estar, né, passando para nós a lição. E no final, o nosso pastor vai dar os avisos do encerramento do trabalho. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O hino de número 115, irmãos. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Estar, se na vinha
trazer aqui nosso irmão, que vai estar, né, trazendo para nós o ensino desta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Lição de número 10, título da nossa lição: o ministério de mestre ou doutor. Tesouro, todos estão com a revista na mão? Todos, está aberto? Então, qual é o título da nossa lição? Foi bom, mas eu não escutei os irmãos aqui não, só escutei desse lado aqui. Qual é o título da nossa lição nesta noite? Agora melhorou. Textual. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, que haja dedicação e ensino. Romanos 12, no verso 6 e o verso 7. Vamos todos repetir esse versículo, o textuário e também a verdade prática. Vamos falar com bastante força nesta noite. Textuário. De modo que os dons... Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério e ensino são eles chamados para edificar a igreja de Cristo. O evangelista Mardoqueu já deu uma adiantada aqui no trabalho fazendo a leitura bíblica em classe. Então, eu acho que não há necessidade de nós voltarmos a fazer a mesma leitura. Muito obrigado, evangelista Mardoqueu. Introdução. Enquanto eu leio a introdução, algum dos irmãos poderia pegar o microfone e levar para alguém que possa ler para mim o primeiro ponto. Mas quem for ler, leia o primeiro ponto, mas leia só o tópico 1, depois que a gente comentar, leia o próximo tópico. Eu não gosto muito de ler todo o tópico para poder fazer só um comentário. Eu gosto de comentar tópico por tópico. Mão César pode ler para nós? Mão César? Então vamos lá. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Culturas, teologias, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as Escrituras declaram que quanto ele deve esforçar intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito do que quem desempenha. Meus amados irmãos, aqui na introdução, alguns dos irmãos devem estar se perguntando, mas eu não tenho uma chamada de mestre ou de doutor. Por que tenho que aprender sobre essa lição? Simples, meus irmãos. Nós temos que reconhecer verdadeiramente quem é mestre, quem é doutor na palavra, para que a gente não caia no conto do vigário. Por exemplo, se você for para a escola secular e o professor não tiver uma formação acadêmica para poder desenvolver esta função, simplesmente só vai passar seu tempo. E nós, crentes em Cristo Jesus, temos que aprender a reconhecer os verdadeiros ensinadores da palavra de Deus, para que não sejam enganados e nem levados por rodas por ventos de doutrinas. Vamos lá. Primeiro ponto: Jesus é o mestre por excelência. O mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas
e pregando o evangelho do reino. Mateus 4:23. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas, diferente dos escribas. Eles ensinavam com quem tinha autoridade. Mateus 7:28 e 29. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Meus irmãos, o povo de Israel, eles eram acostumados com os profetas, com os cativeiros. O último dos profetas até então, que estava em evidência em Israel, João Batista, era duro em palavras. O estilo que Jesus chega pregando era completamente diferente do que o povo estava acostumado a ouvir. João Batista, ele tinha completamente diferente de Jesus, o seu modo de ensino. João Batista, ele pregando, falava: olha, a árvore que não dá fruto, o machado está no pé da raiz. Quer dizer, se não presta, acaba com isso logo, corta, joga fora e vai embora. Quando Jesus chega pregando, Jesus chega com um estilo diferente. Jesus chega com o sermão da montanha. Bem-aventurados os mansos, porque se herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, porque se fartarão. Jesus chega com um estilo de pregação, com uma autoridade jamais vista em todo Israel. O comentarista, eu corroboro com o comentário da lição, que Jesus ele era meio assim, 880, ou ama ou odeia. O próprio Cristo, pregando sobre a carne e seu sangue, alguns de seus discípulos acharam que era duro demais aquela palavra e foram embora. E só ficaram alguns, e Jesus pergunta: não vai não? A quem iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Você está aqui é por amor a Jesus. Você está aqui porque você ama Jesus. E a pregação de Jesus até nos últimos dias também é da mesma forma. Todos os irmãos aqui, eu já ouvi alguém chegar e falar assim: olha, eu não vou para a igreja por causa de fulano de tal. A última vez que alguém me falou assim: olha, eu não vou para a igreja por causa de fulano. Pois bem, está certo. Porque as trevas, ela não tem comunhão com a luz. Até nos dias de hoje, é assim, pastor. Ou ama Jesus ou odeia. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem outra maneira. E Jesus, ele chega com esse estilo de pregação, mostrando que verdadeiramente ele era doutor na palavra, ele era mestre na palavra. Pode prosseguir, irmão César. O mestre divino, em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre a cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Meus irmãos, Nicodemos, ele não era um qualquer. Ele era instruído
ele tinha conhecimento, ele não era leigo em assuntos da Torá. E se pegar um de nós e colocar para discutir com algum doutor formado em alguma academia, que seja na medicina, doutor em letras, doutor, tem várias profissões, com toda certeza a gente não vai conseguir sobressair. E Jesus, quando ele aparece no contexto para Israel, quando ele aparece aqui com Nicodemos, que por sinal nos traz um dos mais importantes contextos bíblicos, Jesus, ele falando para Nicodemos, olha, precisa nascer da água e do Espírito. As pessoas não entendiam que Jesus, ele vinha pelo lado espiritual. Até então, o povo de Israel esperava um Messias que vinha lutando com espada, não esperava um Messias que ele vinha pelo lado espiritual. E Nicodemos, mas como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque não entendia o nascimento espiritual, não compreendia a morte do velho homem e o nascimento do novo homem, Cristo Jesus. Mas Jesus, ele era doutor e mestre por excelência em todos os assuntos, porque ele era o Filho de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos pegar esse exemplo de Jesus e começar a ser mestre na palavra de Deus, para que quando tiver que confrontar, mais à frente nós vamos ver na revista sobre o apóstolo Paulo, mas vamos deixar mais para frente. Nós precisamos ter conhecimento do que nós pregamos. Nós precisamos ter autoridade, entendimento do que nós estamos falando. Porque hoje é comum, uma certa vez uma moça me disse, olha, eu não acredito na Bíblia Sagrada, eu acredito mais no Alcorão. Mas por que você acredita no Alcorão? Porventura você já leu o Alcorão? Já li a Bíblia 4 vezes, o Alcorão já umas 3 vezes, eu acredito mais no Alcorão. Falei, minha filha, infelizmente o que eu posso fazer? Os deuses desse século cegou-se para que não tenha entendimento. Então precisamos ter conhecimento do que nós falamos. Jesus, Nicodemos, ele tinha o conhecimento do que se via, mas Jesus tinha um conhecimento espiritual das coisas que o homem não pode ver, né, meus irmãos? Aquilo que o olho não viu, né? Não é assim? Então, é dessa forma que o crente vê o doutorado de Jesus. Bom, César, vai para o mestre da humildade. Mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era imaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas? Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas
espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Meus irmãos, Rabino, mestre, ele está na mais alta hierarquia de respeito no povo de Israel. Mestre significa ser grande e tem grandes conhecimentos em vários assuntos. E o respeito que o povo tem pelo rabino é muito grande. Não se chega a essa posição à toa. E Jesus, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, Pedro, ele tem uma resistência muito grande, porque como pode um mestre se humilhar de tal maneira e lavar os pés dos discípulos? Meus irmãos, Jesus, ele estava mostrando aqui que mesmo sendo a figura mais importante da igreja, mesmo ocupando o mais alto cargo hierárquico da igreja, não é dizer que, eu sou diácono, sou obrigado a ficar na porta, aí vou ao presbitério, agora não fico na porta de maneira nenhuma. Chega no dia de servir a Santa Ceia, se não tem ninguém, não vou servir porque não sou diácono. Eu sou pastor presidente, eu não posso receber um visitante. Isso aí é serviço do diácono. Jesus, ele chega e mostra para os discípulos que a humildade, todo bom mestre, todo bom ensinador, primeira coisa, ele tem que ser humilde. Como eu vou ensinar uma pessoa? Às vezes demanda prática, e eu não posso fazer aquele determinado trabalho porque eu já passei desta fase. Por exemplo, o ajudante de pedreiro, se o pedreiro não pegar na mão dele e ensinar ele a aprumar uma parede, nunca o servente vai aprender a aprumar uma parede ou vai virar servente. Vamos para a igreja. Se aquela pessoa que tem chamada para o ministério de ensino não for ensinado a ensinar, não for corrigido quando pregar uma heresia, ele nunca vai aprender, nunca vai ser um bom ensinador. Quando Jesus estava ensinando essa lição aos seus discípulos, Pedro falou assim: Senhor, nunca o Senhor vai lavar meus pés. E Jesus fala: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, Pedro. Pedro entendeu que Jesus, ele era mestre em humildade. Senhor, se é assim, pode lavar tudo, pode lavar minha cabeça, pode lavar as mãos, pode lavar os pés, pode lavar tudo. Nós precisamos de entender, meus amados irmãos, que nós temos que ser humildes em todas as coisas, que a humildade é o princípio fundamental
para nossas vidas espirituais. Se um mestre, se um ensinador não é humilde, ele não passou na primeira lição de um grande mestre e ensinador. Estou correto, pastor Obedes? Amém. Ainda bem que confirmou, né? Vamos lá. Tem um outro irmão agora que pode ler, para não só ficar o irmão César. O ponto 2, o tópico 2, tem mais alguém? Não tem nenhum. Ah, chegou aqui, irmã Rosana. Quem pode levar o microfone para a irmã Rosana? Os irmãos estão entendendo direitinho, irmãos? Tem alguma dúvida? Tópico 2, o ensino das Escrituras na igreja no primeiro século. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender, para posteriormente ensinar. Meus irmãos, aqui, de novo o apóstolo Pedro, há uns dias atrás ele tinha passado a espada na orelha de Malco, tinha negado Jesus, tinha voltado à pesca. Jesus, quando chega para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Todos os discípulos, meus irmãos, todos, sem exceção, erraram, pecaram. Jesus foi atrás de todos, perdoou a todos, restaurou a todos, coloca Pedro como pastor da igreja. E Pedro, daí por diante, pega todos os ensinamentos de Jesus, depois que Jesus ascendeu aos céus. E na primeira pregação de Pedro, ele simplesmente ensinou os ensinamentos de Jesus. Foi um sucesso total. Almas aceitaram Jesus como Salvador e não poucas. Nos últimos dias, aqui o comentarista, ele deixa Efésios 4:11. Quem pode ler para nós o livro de Efésios 4:11? Louvado seja o Cordeiro de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pode ir até o 14. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia,
enganam fraudulosamente. Meus amados irmãos, como está dito, registrado nas Santas Escrituras Sagradas, que o Senhor mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para doutores. Qual é o grande problema de hoje? Alguns que foram chamados para o apostolado querem exercer o ministério de doutor, de mestre, e às vezes fazem de tudo para poder chegar a esse título. Quero que os irmãos entendam uma coisa. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, ela é uma igreja pentecostal, estou certo? Nós somos uma igreja pentecostal, é isso? Amém? Tudo bem. Então, o que é o pentecostalismo? Ou seja, o que é uma igreja pentecostal? A igreja que ela é pentecostal, ela crê em todos os dons espirituais, crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou e está à destra de Deus Pai, crê no Pai, Filho e Espírito Santo, no batismo nas águas, no batismo no Espírito Santo e plenamente, preste atenção, plenamente em todos os dons espirituais. Não fazemos distinção de dons espirituais e tampouco damos ênfase a só um ou dois dons espirituais. Esta é a igreja pentecostal. Em todas as igrejas que são pentecostais, dão plenos, crê plenamente em todos os dons espirituais. Agora, a igreja que é neopentecostal, ela dá ênfase a só um dos dons espirituais, crê em todos, mas só dá ênfase em um. Por exemplo, tem igrejas que só chega a ter a hora da revelação. Alguns só trabalham com libertação. E por aí vai. Agora, se o pastor Zezinho chegar aqui e falar assim: olha, meus amados irmãos, a partir de hoje a Igreja Assembleia tem culto de libertação, quinta-feira da libertação, quinta-feira do alinhamento espiritual, terça-feira da libertação, quarta-feira da cura divina, significa que a Igreja Assembleia de Deus ela está indo para um lado neopentecostal. Os irmãos estão entendendo bem qual é a diferença do pentecostalismo para o neopentecostalismo? Nossa igreja é uma igreja? Nossa igreja é uma igreja? Tudo bem. Os irmãos já notaram que às vezes a gente entra na igreja e no final do culto o irmão chega e fala assim: olha, irmão, Jesus visitou a igreja hoje de uma modo diferente, porque eu entrei aqui doente e Jesus me curou. Os irmãos já viram isso acontecer? Quantos já viram? Levanta a mão, se manifesta, por favor. Quantos dos irmãos chegaram um dia na igreja, em um culto comum, e Jesus batizou com o Espírito Santo? Quantos já viram isso acontecer? Então os irmãos concordam comigo que a igreja pentecostal, a liberdade é do Espírito, ele visita a igreja como ele quer, não da maneira que nós estipulamos, não da maneira, olha, segunda-feira é só de libertação, o Espírito Santo você só vai libertar, não. Nós não temos autoridade sobre o Espírito Santo. Nós somos templos e morada do Espírito Santo, nós somos habitação. Ele visita a igreja dele da maneira que ele quer, do modo que ele quer.
E aqui o comentarista, ele fala em Efésios 4:11, 4:14, ou melhor, que não é para a gente ser levado por ventos de doutrinas. Os irmãos estão entendendo a importância da gente aprender a identificar um bom ensinador? Estou correto, Ezequiel? Está gostando, meu filho? Amém? Então pode ir para o segundo tópico. A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2:42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescentava que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, no verso 43. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Meus irmãos, cultos de segunda-feira, terça-feira, que geralmente são os cultos de doutrina, escola bíblica dominical, ela é de suma importância para as nossas vidas espirituais. A eficácia do ensinamento de Jesus nas nossas vidas, ele tem que ser real. E nós temos que confiar nos ensinamentos a quem Deus confiou a igreja. Eu tenho que confiar 100% inteiramente nos ensinamentos do pastor Zezinho. É o anjo que a igreja deixou, de tal forma que ele tem que nos ensinar, e nós devemos aceitar o ensinamento de uma forma eficaz, que transforma as nossas vidas espirituais. A igreja primitiva, elas perseveravam na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Qual doutrina era esta? Era a doutrina que Jesus os ensinou. O pastor ensina o que vem de cima. Não é nada tirado de trás da orelha. Crente que não gosta de ouvir o pastor ensinar, está precisando de aprender a ser humilde, está precisando de aprender e reconhecer que cada dia nós estamos prontos a aprender. A igreja primitiva, elas confiavam nos apóstolos que Jesus tinha deixado para a igreja naquele tempo. Vamos para o terceiro. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico, Atos 5:42. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciões de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20 e 21. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Alguém lê para mim no Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, 16 e até o 18. Vamos ver
como que o Paulo, ele foi um camarada que era doutor na palavra e não tinha medo do enfrentamento do debate. Meus amados, o apóstolo Paulo, quando chega, ele vê tamanha idolatria, tantos deuses, a Grécia, o berço da filosofia. A filosofia ensina que o homem, ele é um ser pensante, que ele evolui através do seu próprio pensamento. E note que o apóstolo Paulo, no verso 17, fala assim, que de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. O doutorado no estudo secular, você tem o bacharelado, o mestrado e o doutorado. O bacharelado, ele te habilita a exercer uma profissão, mas não te habilita a expressar a sua opinião. Então, todo bacharelado, ele tem que falar a fonte, ele não pode dizer dele mesmo. E o mestre, ele já pode formar alguma tese, e o doutorado, ele faz a sua tese, defende ela. A partir do momento que ele defendeu sua tese, ele passa a ser doutor depois de 5 anos. O apóstolo Paulo, por bastante tempo, ele preparando para a palavra, ele era o tipo do crente que ele não tinha medo do debate. Hoje, às vezes por falta de um preparo nosso, nós deixamos de convencer as pessoas que os ensinamentos de Jesus é a verdadeira doutrina, por falta de preparo para entrar em um debate. Um dia eu conversando com um rapaz, e pregando para ele, e ele era um estudante de filosofia, e ele disse que as pessoas que não estudavam filosofia não tinham capacidade de raciocinar. Eu falei, Então, quase que eu falei para ele, meu filho, você está sendo um desonesto intelectual tão grande. Aí eu comecei mais ou menos a falar um pouco do básico. Mas peraí, você é uma pessoa inteligente, você entende filosofia? De sorte que a gente tinha estudado a matéria uma semana antes. E o que acontece? Paulo, quando ele chega naquele lugar, e ele enfrenta o povo, e as pessoas falam, rapaz, esse camarada é tagarela. Que doutrina é essa? Vem cá, vamos falar sobre essa doutrina. Quem que você está pregando?
Ele tinha visto que o lugar era tão inflamado em idolatria que tinha um altar ao Deus desconhecido. Ele chega perante aqueles filósofos, respeitado, e fala: eu prego, eu ensino a doutrina do Deus desconhecido, que de fato, deveras, era desconhecido para eles. Meus amados irmãos, nós devemos continuar pregando a doutrina do Deus desconhecido, porque Jesus, Ele ainda é desconhecido para muitas pessoas. Muitos milhares de pessoas ainda não conhecem esse ensinamento de Jesus. Nós devemos ser como o apóstolo Paulo, não ter medo de enfrentar o debate e pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que um outro irmão ou irmão corajoso, que possa ler para nós o terceiro ponto. Pode ler o terceiro ponto. Quem está com a revista? Uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. 2 Pedro 2:1. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Meus irmãos, um professor nosso um dia disse que foi um aluno estudar com ele, o coitado do rapaz, até para ler era difícil. Ele falou assim: esse daqui 2 semanas ele nunca mais volta no curso de teologia. Mas ele não sabia que a chamada que Deus tem para você é sua e não é de mais ninguém. Não adianta Jesus te dar a Bíblia e você querer a harpa. Não adianta Jesus te dar a harpa e você querer a Bíblia. Não dá certo. Os irmãos já notaram em questão de chamada, de vocação, que tem coisas que você faz na vida que parece que nasceu sabendo, faz com maestria, e outras coisas você não consegue fazer, mesmo que dedica. Por exemplo, eu dou umas arranhadas na sanfona, mas eu gosto de ficar mais assim de longe, porque eu sou meio, aí não consigo desenvolver, é uma coisa que eu temei em aprender. Eu tinha uma vontade de ser missionário, falei assim: se eu for para o campo de missão, mas como é que o missionário vai para o campo de missão, não sabe nem tocar um instrumento? E eu vai daqui, mas guitarra precisa de energia, e se eu for para um lugar que precisa de energia, o que eu vou fazer e não tiver energia? Sanfona é bom, não precisa de energia não. E aprendi a fazer umas notas, até consigo acompanhar uns hinos, mas não consigo desenvolver. Não é um dom que Deus me deu, mas faz, mas meia boca, não arranca. O Abedes é minha testemunha que tem coisa lá em casa, na minha oficina lá, né, Abedes, que parece que já há muitos anos fazia. Então tem coisas que a gente é vocacionado para isso. E é um grande perigo
vou até usar o texto bíblico, de ir e não ser chamado, e ser chamado e não ir. Trocando, aqui há um grande perigo de você ser chamado para o ensino e não querer ensinar, de você não ser chamado para o ensino e querer ensinar. É o membro do corpo de Cristo. Cada um desenvolve a sua função. Aquela que Jesus te chamou, você vai fazer com maestria, com alegria, com gozo e bem feito. E não podemos de maneira nenhuma desprezar os nossos ensinadores. É melhor você ter 10 ensinadores dentro da igreja do que 20 pregadores itinerantes. Às vezes a pregação, a pessoa emotivamente, quando sai na porta, já esqueceu. Mas o ensino, aqueles que gostam de anotar e guardar, ele fica guardado para o resto da vida. Eu não sei o que os crentes têm contra culto de ensino e doutrina. Doutrina é ensino. Não devemos desprezar o ensino da palavra. Vamos para o 2. O meu tempo já está quase. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Meus irmãos, de novo, a necessidade de estar em constante evolução no ensino. Nós crentes, às vezes nós somos um pouco acomodados. O crente, depois que aceitou Jesus, converteu, batizou, ele, opa, já estou com a minha salvação garantida, eu vou ficar por aqui mesmo. Não. O ser humano, ele é um ser, a mente humana foi criada para estar em constante evolução no ensino. Quanto mais a gente aprende, mais a gente ainda tem para aprender. Eu costumo dizer que é como se fosse a santificação, um dia após o outro, ano após ano. Se eu tivesse todo ano consertado um defeito meu, desde a época que eu batizei, eu já tinha consertado uns 19 defeitos. E o aprendizado é da mesma forma. Se cada dia a gente aprende algo da parte de Deus e usa, coloca em prática, que não adianta nada aprender e não colocar em prática. É como uma pessoa que tem muitos diplomas, mas guardado e moldurado em uma parede, nunca se coloca em prática. Ensino da palavra de Deus é para ser colocado em prática. Essa responsabilidade do contínuo discipulado, ela é nossa. Nós temos que sentir a necessidade de estar em constante aprendizado. 3. Requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Letra A. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. 2 Timóteo 2, 10 e 13.
infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. B. O hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Um coração em chamas. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pegar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. E isto apenas será possível quando tivermos obreiro com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Meus irmãos, aqui o comentarista ele vai dar alguns requisitos para os mestres. E é bom que a igreja fique sempre atento a esses requisitos. O primeiro, sal em Cristo. Irmãos, o crente Raimundo, irmão, um pé na igreja e outro no mundo, ele não serve para ser mestre, não, Deildo. Nós temos que ter certeza que quem pega o microfone para poder ensinar para nós, ele tem que ser crente em Jesus. Ele não pode ser crente em Jesus e adepto da nova era, da maçonaria. Hoje tem um negócio aí que as pessoas querem conciliar. Quer ser pastor de igreja, mas também quer fazer parte de alguma outra seita. Não. O mestre ele tem que ser salvo só em Cristo, porque não há salvação além de Cristo Jesus. Segundo, o hábito de ler. A Bíblia fala que o Espírito Santo vos fará lembrar. É por isso que quando você leu a Bíblia, do nada o Espírito Santo te lembra de um versículo na hora que você precisa. E um dia eu estava lendo um livro, o pastor olhou o livro e falou assim: irmão Anias, pastor, eu conheci o livro. Tem coisas que assim, a gente come a carne e joga o osso fora. Você come a carne, está nesse livro, mas o osso você joga fora. A gente tem que entender que há um monte de armadilhas para poder botar heresias, sincretismo no meio da igreja. E o requisito para um mestre, ele tem que ser bom leitor. No mínimo, ele tem que entender o que ele lê, para poder ensinar. 3, preparo intelectual. A intelectualidade, ou a capacidade de raciocinar, nos dias de hoje, nós estamos vendo pessoas
que estão sendo desonestos, intelectuais, simplesmente para poder chegar ao lugar que deseja. Um bom ensinador, um bom mestre, um bom doutor da palavra de Deus, ele tem que ter capacidade de raciocínio para poder conciliar os seus ensinamentos. Se a pessoa não tiver capacidade de entender e compreender, ele vai comer porcaria e vai vomitar em cima do púlpito da igreja. Glória a Deus. Irmão Zé Salvador, um homem abençoado, né? Um homem abençoado. Glória a Deus. Um coração em chamas. Irmão, a pessoa, já estou passando 2 minutinhos, só vou complementar aqui, rapidinho. A pessoa que é um bom ensinador, ele tem que amar o que faz, irmãos. Ou melhor, tudo na vida, tudo que você vai fazer, principalmente na obra de Deus, que seja lavar o banheiro da igreja, mas tem que fazer com o coração em chamas. Esses são os requisitos para o mestre. A conclusão: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfria na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. E é disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito Santo, mas de modo com a mente iluminada para responder de mansidão e temor à razão da nossa esperança. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se eu não atender às expectativas dos irmãos, me perdoe em nome de Jesus. Amém? Louvamos a Deus, né, pela essa palavra de ensino de mestre. Tem que estudar, mano. Para ser mestre tem que estudar. E para passar tem que saber passar. Às vezes, nós temos uma dificuldade muito grande em relação à escola dominical, porque muitos professores não sabem passar. Nós ficamos preocupados com o nosso interior, né? Os irmãos não estão preparados para passar uma lição dessa, aí fica as coisas. Então,
pessoa que vai dar uma lição, ele tem que saber que ele vai dar lição a semana toda, para ele preparar a lição, estudar para fazer isso. Os irmãos sabem que eu vim de uma denominação da igreja e tinha um pastor que ele fazia de tudo para mim aprender a estudar. Ele tinha um método de discipulado e toda semana tinha uma quantidade de versículos que tinha que decorar. Precisamos decorar. A Bíblia fala que um bom pregador tem que saber pelo menos 5.000 versículos de corda na cabeça. Os outros vêm aparecendo assim, mas de cor, sabendo, a gente saber. E eu fico imaginando, irmãos, há um bocado de anos atrás, eu fiquei reprovado na primeira série, no primeiro aninho, 3 vezes. No 4º ano eu vim estudar na Ruque com a professora, Dona Ruth. Ei, professora boa. E aí, como não podia passar de ano, 4 meses ela falou assim, você vai me ajudar a dar aula, porque você não precisa aprender mais não. Mas eu fui à 5ª série, a 5ª série era admissão para passar para a 5ª série, lembra disso? 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. E na admissão todos precisavam saber tabuada. Oi, irmãos. E eu cheguei na admissão sem saber tabuada. Se falasse comigo 3 vezes 4, eu não sabia o que era. 4 vezes 4 danou. E 8 vezes 8? Para aí que danava mesmo. E como falava 8 vezes 9, 9 vezes 8, 7 vezes 9? Não, aí que sabia nada. Na última semana de aula, a professora da admissão falou assim, olha, tal dia, quem não souber tabuada, fica reprovado. E eu passei um pouco de aperto, irmão, porque meu pai, ele achava que eu era um estudioso na escola, sabia tudo, né? E eu tinha que provar para o meu pai que eu sabia. E eu passava a noite inteira estudando tabuada. E no dia de tomar a tabuada, eu escrevia toda a tabuada da cabeça, para lá e para cá, e falei ela todinha de coisa. Aí eu passei, tirei 10. Puxa vida, gostei, mas tirei 10. Aí é que eu fui entrar. Então, irmãos, a gente tem que saber. Hoje eu fico olhando muitas pessoas, muitos estudantes, né? Até na 4ª série. Se falar com ele 8 vezes 9, ele não sabe quanto é. Não sabe. Complicado o negócio. Eu fui dar aula em Cotaxó, a época eu trabalhei lá. Eu fui ensinar tabuada para os alunos, da 3ª série, da 7ª série. Ensinar tabuada. Se vocês souberem tabuada até o final do ano, eu passo vocês. Era assim, não podia ficar aprovado. Incrível o negócio. E eu fico olhando aqui hoje as nossas lições. CPAD não tem esse capricho de nos ajudar, setor por setor, o assunto nosso. Nós estamos vindo aí uma lição do 3º trimestre, sinceramente, para mim não tem muito valor. Mas, vamos estar estudando. Igual essa lição aqui é repetida. Ela foi passada em 2008, parece. Então, mas nós não sabemos. Foi bom repetir, quem não aprendeu ainda, semestre, né? E quando a gente estuda aqui em relação aqui, o último ponto aqui, né? O Elias falou a respeito. E é uma realidade, irmão. Quem quer saber uma coisa tem que estudar mesmo. E eu, para me decorar o versículo, eu tenho que ler umas 200 vezes. E se eu não li, eu não sei ele. Agora, o que eu aprendi mesmo. Eu devo saber uns 50 telefones na cabeça, mas muita coisa eu não sei da cabeça. Incrível negócio. Mas esses pontos principais, por exemplo, o salvo em Cristo, como é que você vai ensinar se você não tem certeza que você é salvo? Não é verdade? Nós não temos convicção, se Jesus que a igreja agora, eu vou morar no céu. Quantos estão prontos?
Quantos estão preparados? Muitos não entenderam ou não têm certeza. Precisa ter. Precisa ter certeza da salvação. Apto de ler. Nós assembleianos é preguiçoso em ler, ué. Você que está ouvindo aí na coisa, nos perdoa, não ignora, mas o bicho preguiçoso de ler é o tal da assembleiano. Eu sou pastor, graças a Deus, que Deus te abençoe. Te abençoe para coisa. Apto de ler. A gente tem que ler tudo, irmão. Tudo que vir na frente, lê. Né? As professoras que estão aqui sabem como dar aula. Elas têm que ir preparadas, com um plano de aula, preparar tudo, estudar antes, falar e botando um plano de aula para chegar lá e dar. Outra coisa que nós estudamos nessas lições, a gente lê a lição, mas quem disse que essa lição é para ser lida? Essa lição não é para ser lida, essa lição é para ser aplicada. Eu e você que tem que ler ela em casa, aqui não, aqui ela tem que ser aplicada. Nós temos um negócio que bom para dar aula, aqui na nave do tempo, ninguém dá aula aqui, eu não sei por causa de quê. Com isso aqui, quem vê, a Boa Rosana pode dizer para mim, quem vê e ouve, aprende muito mais. Amém? Glória a Deus, é verdade. Eu não sei muita coisa disso não, mas eu sou assim, quando eu vejo, e eu ouço e vejo, aprendo mais. Ainda mais quando leio, né? Preparo intelectual. Se nós não estudamos, não fazemos nada, como é que nós vamos se preparar? Nosso estudo de professor que nós fazíamos aqui, né? Era uma bênção, né, Rosana? Para o estudo de professor. O nosso departamento infantil, cadê o nosso? Tem alguém do departamento infantil aqui? Levante a mão para mim ver. 1, 2. Cadê o departamento infantil? Isso aqui, irmão, é qualificação de estudo. Como é que fala? Capacitação, é o estudo. A hora passou, mas vamos embora. Vamos parar que a hora passou. Então, uma preparação intelectual. Um coração em chama. Parece que botou no congelador. Não é verdade? Então, nosso coração está no congelador. E nós precisamos mudar essa história. Tá bom? Amém? Como no nosso tempo não tem jeito mais, você já tem falado. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus. Quero chamar o Pablo aqui, a Danuta, a minha família aqui. Né? Eu só vou ler aqui e vou passar para alguém orar para nós. Luciene, Rosa e família pede oração. Mário, Arthur, né, nosso irmão Arthur, Sara. Orar pelo meu neto e irmã Ruth Estevo, que completa mais um aninho de vida, né, nessa semana. Orar pelo diácono Simeão e de Bela Vista, da Poaia, aniversário hoje, né? Francisco Rocha, fez aniversário esses dias. É hoje? Leirto, lá do Paraná, o Moberto pede oração, né, que perdeu seu filho de Covid, e aí a situação é realmente triste, né? Vamos estar orando. Eu quero trazer aqui o nosso irmão Ailton, e após o irmão Ezequiel, ministro da Bênção Apostólica. Vem cá, Vani. Calma, Jasqueira. Para pra lá. 7 anos, parece que foi ontem. Por isso eu estou ficando. Paz do Senhor para todos. Vamos orar. Depois do culto tem oração. Vamos orar e confiar no Senhor nosso Deus. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso poderoso e eterno Pai. Aqui estamos orando ao Senhor. Eu quero apresentar o pastor, sua esposa, o Pablo, Danuta, esta família, agora para o Senhor. Deus, continua guardando esta família, continua protegendo e abençoando mais ainda. Senhor Jesus, nós oramos agora neste instante pelas pessoas que estão enfermas, estão pedindo oração. Nós oramos neste instante, Pai, pedindo a bênção do Senhor para estas pessoas, orando em favor da Tua igreja, orando em favor da nossa cidade,
guarda a nossa cidade. Guarda, Senhor, todos os moradores desta cidade. Envia, Senhor, teu exército de anjo para guardar esta cidade. Senhor Deus, nós oramos agora, meu Pai, pedindo ao Senhor a proteção do Senhor. Se porventura em nosso meio tiver agora alguém enfermo, pelo poder que há a tua palavra agora, toda enfermidade caia por terra agora. Vai embora em nome de Jesus de Nazaré. Nós te repreendemos agora, enfermidade, pela autoridade do sangue de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos agora, pedindo ao Senhor toda a proteção agora sobre o seu povo nesta cidade. Deus, coloca uma chama acesa diante de cada coração nesta noite, que a tua palavra possa ser pregada. Nós oramos nesta hora, meu Deus, e entregamos tudo nos teus cuidados, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo repousam sobre todos aqueles que aguardam a sua volta, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Vão em paz, Deus abençoe.